Oi, minhas lindonas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que seja tudo bem. Ai, gente, meu bebê vai fazer 1 ano. No momento que esse vídeo está indo pro ar, ele já fez 1 ano. E é como dizem, né? Como o tempo passa rápido. Parece que foi ontem que eu tava com aquele bucho enorme, com os pés inchadérrimos, e fui pra maternidade ganhar ele. E pensando assim, fazendo uma retrospectiva, como eu cresci nesse tempo. Meu Deus, gente. Eu sou outra pessoa, por isso que falam, né? A maternidade, ela transforma a gente. Porque a gente entra numa pessoa ali no hospital, já sai outra, e à medida que seu filho cresce, você vai se transformando cada vez mais. Então, é muito doido. E o mais legal é que você se transforma se tornando uma pessoa melhor. Antes de ter filho, eu não achava que eu poderia amadurecer tanto mais, mas a partir do momento que você é responsável por uma pessoa, por alguém ali, e você nem que você se deixe de lado, mas você se coloca em segundo lugar, né? Pra poder cuidar daquela vida, pra poder estar com aquela vida, pra poder dar o melhor que você puder pra outra pessoa. Gente, isso é demais, assim. E hoje eu resolvi vir reagir com vocês ao meu vídeo do puerpério, que eu fiz ali há mais ou menos 1 ano atrás. Eu tava ali, meu bebê tava com 2 meses, né, o Murilo. E eu lembro que o meu puerpério foi muito difícil. Até hoje, assim, quando eu falo, talvez eu me emocione nesse vídeo, porque eu não sei se eu tive algum problema emocional, se foi uma depressão pós-parto, só um baby blues mesmo. Mas foi uma fase muito difícil. Eu sempre falo que foi a fase mais difícil da minha vida. E pra falar a verdade pra vocês, dele recém-nascido eu tenho zero saudade, gente. Eu tenho zero saudade de como eu me sentia com o meu corpo. Há 1 ano, né, já faz 1 ano, eu já voltei ao meu corpo de antes. Na verdade, eu tô até 1 quilo mais magra do meu peso de antes. Então essa era uma meta minha também, que eu falei, meu, quando ele nascer, assim que eu tiver podendo fazer exercício, fazer minha dieta, eu vou me esforçar, porque eu me sentir bem com o meu corpo, cuidar da minha autoestima, cuidar de mim, sempre foi um hábito inegociável pra mim. E olhar e poder usar minhas roupas de novo, me sentir bem, me sentir bonita, é algo que realmente faz muita diferença pra mim. E eu sei que tem mães que podem ter passado vários anos e não ter voltado ainda pro corpo, e tá tudo bem. Esse não é um julgamento, tá? Cada mãe tem um tempo, cada corpo é um corpo. Só que pense que não esqueça de você, sabe? Porque quando a gente vira mãe, a gente tem meio que esse hábito. Não, tudo é a criança, tudo gira em torno da criança, mas se a gente não tá bem, a gente não consegue ali estar bem com eles também, né? Então, isso fez toda a diferença pra mim. É algo que eu coloquei na minha vida assim. O que eu posso fazer por mim dentro da realidade que eu tenho hoje? Então, eu não tenho mais ao mesmo tempo. Por exemplo, antes eu corria, eu fazia corrida. Hoje eu não consigo. Hoje eu consigo fazer 3 vezes por semana a musculação. Minha mãe vem ficar com meu neném pra eu poder ir. E aí eu aproveito o sábado e domingo que meu esposo tá em casa pra treinar também a musculação. Então a corrida e tudo mais, eu não voltei ainda. É algo que eu sinto falta, mas ainda não é o momento. Consegui voltar a trabalhar, consegui voltar a me sentir bem de novo comigo mesma, consegui ter uma rotina que faz muito sentido pra mim, né? Eu saí do meu trabalho também, tava de licença maternidade naquela época, consegui minha meta de poder sair da prefeitura, de um cargo que não fazia sentido pra mim, pra poder me dedicar a ele. Então hoje de manhã eu me dedico ao meu filho, à minha casa, e à tarde eu levo ele pra escolinha e acabo conseguindo trabalhar aqui. Então, pra falar a verdade pra vocês, depois desse vídeo, né, depois desse ano, eu tô vivendo a vida que eu sempre sonhei. E a vida pelo qual eu trabalhei por 10 anos. Às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas pra ela é muito fácil, foi lá, né, pediu as contas lá do emprego, pegou licença e pronto. Não. Desde que eu entrei naquele cargo, a minha meta é sair. E 10 anos depois foi que isso se concretizou. Mas vamos lá pra reação, então? Deixa eu colocar aqui pra vocês, gente, pra poder a gente assistir juntas esse vídeo. Pode ser que você não tenha assistido, pode ser que você tenha caído aqui de paraquedas nesse canal. Eu já te convido a se inscrever, a deixar o seu like, tá bom? Se você gosta desse tipo de conteúdo. Esse vídeo é bem longo, na verdade eu vou deixar ele completo aqui na descrição, se você quiser assistir depois. Mas eu vou adiantando algumas partes, quero dizer que eu nunca mais reassisti desde que eu postei. Então bora lá. Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Começando uma ressalva já. Gente, como meu cabelo ficou lindo no puerpério. Eu acho que Deus falou assim, minha filha, você tá inchada, você tá sem dormir, você tá triste, mas o seu cabelo, eu vou te honrar. Gente, eu não tinha nem tempo nem de lavar o cabelo. Olha a perfeição, tava lindo. Ah, uma coisa que eu fiz também, uma dica pras mamães que vão ter bebê, eu aparei as pontas dele 1 mês antes de eu ganhar bebê. E foi ótimo, porque depois você fica um tempo mais sem cortar o cabelo, né? E foi muito bom porque ele ficou com as pontas bem bonitas. Mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje eu vim conversar com vocês sobre como foi o meu puerpério. Gente do céu, já vou avisando que não foi fácil.
e que realmente foi a fase mais difícil da minha vida e que foi totalmente diferente daquilo que eu esperava. Sim, gente, porque existem coisas boas e coisas ruins em você ser positiva. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito positiva. Então eu pensava assim, gente, as pessoas falam que é difícil, é corrido quando tem bebê, mas, gente, não deve ser tão difícil assim, né? Você se ajeita, você faz, assim que as pessoas falam, esse tal de puerpério e tal. Então, assim, a amamentação, não, pra mim não vai ser tão difícil. As pessoas falam demais, eu sempre achava que as pessoas exageravam. E pra falar a verdade pra vocês, não quero assustar ninguém que é mãe ainda, mas as pessoas não exageravam. Realmente é muito difícil. Só que você só sabe quando você passa. Por mais que você imagine, por mais que você seja uma tia que fique ali o tempo todo, que vá sempre visitar, que vá ajudar, você só vai saber se você tiver passado. Você já quer saber um pouco mais sobre o meu relato, sobre a minha experiência? Muitas vezes a gente vai revisitar esse pra ficar mais sentimental e tudo mais, você pode chorar por algum motivo. Eu pensava, tudo bem, eu já sou bem sentimental. Na gravidez, no final da gravidez, eu fiquei ainda mais sentimental. Bom, né, eu vou conseguir administrar isso assim como eu administro na gravidez. E eu tenho uma irmã, né, mais nova, 10 anos mais nova que eu. Então eu vivi isso, né, de ter um bebezinho pequeno em casa. Eu tinha 10 anos e ela tava nascendo. De cuidar de um bebezinho. E eu nunca vi a minha mãe chorando, sabe? Eu nunca vi a minha mãe triste na fase que ela tava no puerpério da minha irmã, né? E eu pensei, vai ser tranquilo. Assim como eu nunca vi minha mãe se queixando da amamentação. Incrível, né? Não sei se é porque eu não percebia que eu era criança, não sei se ela sofria calada. Mas eu pensava, nossa, isso eram, assim, problemas que eu realmente não conseguia ver, sabe? E aí eu realmente não tinha essa vivência, né, com amigas, com pessoas mais próximas. A única pessoa que eu tinha visto mais recente era da minha mãe. Eu pensei, por isso que também que se criou isso na minha cabeça, né? Eu nunca vi minha mãe sofrendo. Pelo menos ela nunca passou pra gente, ou ela teve um puerpério mais leve, não sei. Então, como eu falei, não tinha visto amigas passando ali por perto. A única amiga que eu tinha era a Tami, mas ela mora em São Paulo, né? Que eu tenho, na verdade. A Tami maravilhosa. Um beijo, amiga, se você estiver assistindo. Então, por mais que ela falava que era difícil, ela mandava áudio chorando e tudo mais, eu pensava, é difícil, mas eu vou conseguir fazer com que seja mais fácil. E não, gente. Não, o pessoal fala que é muito difícil e tal, mas vai ser tranquilo, né? Pra mim, pelo menos. E sempre pensa assim, né? Não, com a gente vai ser mais tranquilinho. E, gente do céu, mais quando eu cheguei em casa, sabe? Que é quando você sai da maternidade, você chega em casa, assim, e tudo faz você chorar. Pelo menos pra mim, né? A minha experiência. Tudo me fazia chorar. Tudo era motivo, assim. Vou dar um exemplo pra vocês. Minha irmã, ela foi me visitar. Falei aqui que minha irmã foi me visitar na maternidade, ela não pode entrar com a Flor, depois eu esqueci de voltar ali com a Flor, de pegar na hora que eu saí, e aí eu me danei de chorar, falando pra ela, me desculpa, esqueci da Flor. Então, gente, são coisas bobas, só que você, acho que porque a placenta sai, os hormônios caem, e é algo que você pensa assim, meu Deus, tudo você chora. Eu, pelo menos, não conseguia falar direito sem chorar, sabe? Eu jantei um pouco mais aqui. Filho, e todo aqueles... Aí uma vinha de um... Nossa... Começar a chorar já. Aí teve um dia que a gente tinha uma consulta, a consulta dele, que foi a primeira, né, que a gente foi, e aí eu errei o horário. Sim, eu errei o horário. Chegou lá, eu falei, ai meu Deus, já quase quis começar a chorar já, porque eu tinha errado o horário da consulta. Eu falei assim, mãe, então vamos no banco de leite, vamos aproveitar e vamos no banco de leite, né, já que deu pra gente resolver aqui. E Deus fez tudo perfeito, porque ainda bem que a gente conseguiu ir no banco de leite mais cedo, sabe? Aí nós fomos no banco de leite, as enfermeiras foram uns amores. Elas falaram assim, nossa, tipo, se assustaram, sabe, com os meus seios. Nossa, a gente vai ter que tirar aqui, a gente vai ter que massagear, mas se não der, a gente vai ter que te encaminhar pro pronto atendimento. Eu falei, meu Deus, como assim? Tipo, eu já pensava na minha cabeça, eu não posso ficar internada, eu tenho que cuidar do meu bebê, sabe? Já pensava mil coisas ali, e aí uma vinha de um lado, outra vinha do outro, fazendo massagem nos meus seios, e eu chorando aqui, gente, eu chorando no meio. Essa foi uma das cenas, assim, que eu mais me recordo, assim, de dor mesmo, sabe? Mas dor física, e era misturado com dor emocional, de incapacidade, de não conseguir alimentar meu filho, e todo aquele estresse que eu sentia de ter uma vida ali dependendo de mim agora, e de não dormir, né, porque a gente não dorme, recém-operada, gente, e é muito doido, porque por mais que eu fale aqui, vocês só vão conseguir entender, né, quando você passar.
Sim, gente, esse dia eu nunca vou me esquecer, eu nunca vou me esquecer daquelas enfermeiras que me ajudaram. Porque como eu falei pra vocês, pra mim era tudo muito simples. Então eu não estudei essa amamentação. Eu não sabia que quando o leite descia, ficava bastante leite empedrado, eu tinha que fazer massagem, eu tinha que estimular o bebê a mamar sempre. Eu não sabia de nada disso, então eu fui cesárea, né? O meu leite desceu ali por volta do 5º dia. Só que aí desceu tudo de uma vez, tava ficando quente já, e o neném não conseguia mamar porque tava duro, ele não sabia mamar, eu não sabia amamentar. Então foi tudo muito difícil e todo aquele sentimento ali de incapacidade. Eu só pensava assim, gente, será que dá pra voltar? Será que dá pra tomar um remédio pra secar o meu leite? Era o que eu pensava, gente. Eu só queria, resolver o problema e sair dali, sabe? Nossa, muito difícil. Dificuldades de um puerpério. Claro, se você tiver um puerpério parecido com o meu, eu sei que tem mulheres que passam por isso com muita facilidade. E que maravilha, né? Que bom. Mas pra mim foi muito difícil, eu acho. Não sei se eu não tava preparada ou eu não sabia que uma criança, ela demandava tanto tempo, tanta atenção, tanto trabalho, né? Eu não tinha essa noção, porque uma coisa era eu ter a visão ali da minha mãe com a minha irmã. Então eu falava assim, não, já troquei fralda, eu sei como é que é. Mas uma coisa é você ser irmão, outra coisa totalmente diferente é você ser mãe. Sim, são coisas totalmente diferentes. Quando você é mãe, a carga ali sobre você, a responsabilidade sobre você, ela é totalmente outra. Totalmente outra de quando você é um irmão, de quando você é uma tia. Graças a Deus que eu tive muita rede de apoio no meu puerpério pra poder me ajudar. Eu sei de amigas que não tiveram, que sofreram muito por conta disso. Mas elas vêm aqui, elas ajudam e vão pra casa delas. Então elas viviam a rotina delas e é o certo, né? Porque cada um tem a sua vida. E eu me sentia ali como numa pandemia, só que só eu tava na pandemia. Só eu tava parada, só eu tava ali só trocando fralda, né? Meu esposo também, mas mais final de semana, porque dia de semana ele sempre trabalhou muito, ele fica na academia da gente. Então, eu me sentia mal, porque eu me sentia pra trás, eu me sentia, caraca, será que um dia eu vou voltar a fazer as coisas que eu gosto? Será que um dia eu vou voltar a me sentir bem com o meu corpo? Eu vou conseguir olhar no espelho e simplesmente gostar do que eu olho? Tirar esse pijama, sabe? Gente, era uma sensação, assim, muito, muito ruim. Um dia dedicado a mim, nossa, foi extremamente bom, assim. E o que eu percebi, gente, é que, assim, a gestação, ela é só glamour. Pelo menos pra mim, assim, sabe? Ela é glamour, você tá ali grávida, você sente seu bebezinho, é uma delícia, é muito bom. Pra mim foi muito bom, eu amei ficar grávida. Eu poderia ficar ali mais uns 6 meses grávida, com certeza. Todo mundo te fala, nossa, como você tá bonita, nossa, que mãe bonita e tudo mais. Todo mundo te agrada, todo mundo quer te tratar bem. Ai, senta aqui, faz isso, faz aquilo. Você tá assim num dia, no outro você já tá, eu falo que você vira a gata borralheira, né? Você tá ali sem dormir, tendo que cuidar de uma criança que você acabou de conhecer, se abdicando de tudo aquilo, não sabendo quando aquilo vai melhorar. O que me mata, gente, o que me matava é que, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto de datas, né? Eu gosto de metas. Então, assim, eu ficava assim, gente, quando é que eu vou dormir de novo? Quando? Verdade, isso me matava. Porque uma criança é imprevisível. Ela poderia ficar 2, 3 meses sem dormir bem, ou ela poderia ficar 2 anos. E isso me deixava mal demais, assim, sabe? Não saber quando isso melhorar. E aí era cólica, eu sentia dorzinha na barriga, gás e tudo mais. Então era muito difícil, gente. E era muito cansativo, eu me lembro muito disso, né? Eu sempre falava. Eu já trabalhei em várias coisas, gente. Já fui manicure, já trabalhei em quiosque, já trabalhei em mercado. Mas nenhum desses é tão exaustivo quanto cuidar de um bebezinho recém-nascido. Nenhum. O feito nesse momento é cuidar do meu filho. É cuidar do presente que o Senhor me deu. Então não tem como eu estar mais próxima dele do que quando eu estou trabalhando, né, na obra dele. Então isso me deixou mais tranquila que, peraí, tudo vai ter uma hora, eu vou poder ali realmente depois voltar a fazer meu devocional, mas esse não é o momento. Esse é o momento realmente de eu cuidar do meu bebê. Outra dúvida que eu tinha também é porque a gente sempre foi uma pessoa muito agitada, né? Sempre quis fazer ali várias coisas. Gosto muito de trabalhar, amo trabalhar. E uma dúvida que eu tinha é que se quando eu tivesse com o bebezinho ali, eu teria vontade de trabalhar. No começo, gente, nos primeiros dias, eu nem pensava nisso. E na verdade, pensar em trabalho me dava fobia. Me dava ansiedade.
Sim, isso foi muito real. Eu sempre gostei muito de trabalhar e eu ficava pensando, nossa, será que eu vou querer trabalhar logo? Vou querer voltar às minhas atividades? E eu até perguntei isso pra minha amiga Tami. Ela falou assim, amiga, nem consigo pensar nisso. A rotina, ela é tão elétrica, insana, que você não consegue pensar em trabalhar. E realmente foi o que eu senti. Eu não conseguia ter vontade de trabalhar, eu só queria que aquilo passasse, só queria os momentos que eu queria descansar, eu queria ver ele bem, porque às vezes ele tava chorando, eu não sabia o que que era. Então trabalhar foi a última coisa que eu fiz e eu recomendo muito pra vocês que não são mães. Até tem uma nutricionista que eu sigo, que eu gosto muito, a Thaís, né, Thaísa. E ela tá grávida agora, e aí ela falou que ela não vai ter como tirar licença maternidade, porque ela é autônoma, que não sei o quê. E gente, se eu pudesse dar um conselho pra ela, meu, se organiza, pra você poder ficar pelo menos os 3 primeiros meses com o seu bebê, sabe? Vivendo aquilo, vivendo o seu pós-parto, tentando se entender, porque depois que você é mãe, parece que você se perde e fica pensando, gente, quem sou eu? Sabe? É muito doido, são sentimentos, são coisas que acontecem na gente que a gente não tinha antes. Então é tudo muito novo, então é como se você nascesse de novo. Eu acho que essa seria a expressão. E ali você ter esse sentimento de renascimento e tudo mais, ainda ter que pensar em trabalho, em fazer dinheiro, aquela cobrança, gente, não é bom. Eu fiquei 6 meses afastada da prefeitura e com 3 meses eu voltei a trabalhar aqui no digital de forma leve, né, e tudo mais. Mas trabalhar mesmo eu consegui a partir do momento que eu coloquei ele na escolinha com 10 meses. Aí ficou mais fácil de eu fazer, então hoje eu tenho horário pra fazer minhas reuniões, minhas vendas, pra gravar vídeo, enfim. Mas eu recomendo muito, sabe? Você que é autônoma, faça uma reserva financeira, se programe, pra você não ter que pensar nisso, pra você focar ali só em sobreviver ao puerpério, que é isso que você vai precisar. Mãe, minha prima, minha irmã, eu não conseguiria passar por tudo isso, porque realmente é muito, muito, muito difícil. Uma outra coisa que eu comecei a ter também, depois que eu tive bebê, eu percebi o meu psicológico bem abalado, assim, gente. Eu comecei a ter como se fosse uma crise de ansiedade, sabe? Nossa, se acontece alguma coisa, eu já fico respirando fundo. Eu até quero começar a fazer terapia depois, sabe? Porque mexeu muito com o meu psicológico. E, gente, isso melhorou. Olha como às vezes a gente tem que dar tempo ao tempo, né? Não tenho mais, graças a Deus. O que ficou, assim, um pouco foi a preocupação, mas isso é normal de mãe, né? As mães são preocupadas. E eu acho que um pouco de preocupação em faltar pra ele, assim, em eu faltar, sabe? Em eu morrer, ou meu esposo morrer. Isso ficou mais evidente pra mim. Mas isso de crise de ansiedade, se preocupar com tudo, passou, graças a Deus. Então, assim, isso passa. Eu não cheguei a fazer terapia, né, nada disso, mas é algo que, assim, hoje eu me sinto muito mais feliz do que antes de ser mãe. Doido, né? Quando a gente tá ali no olho do furacão, no puerpério, eu não conseguia pensar, eu só sentia saudade da minha vida antiga. Nossa, como era bom quando eu tinha tempo pra fazer minhas coisas e tudo mais, e hoje eu não tenho mais saudade da minha vida antiga. Eu amo a minha vida, eu amo estar com meu neném, eu amo cuidar dele, eu amo poder cuidar de mim também, ter o meu tempo só pra mim, poder treinar, fazer minha dieta, trabalhar. Nossa, gente, tudo passa, né? Qualquer coisa que acontece eu já fico muito nervosa, meu coração acelera. Outra coisa que mudou foi que antes de ter bebê eu deitava e dormia. Agora não. Agora eu demoro pra pegar no sono. Isso passa também. Gente, é muito bom rever, porque, tipo, você vê quanta coisa que você tinha que não tem mais. Hoje eu consigo dormir tranquila. Inclusive, esse dia ele foi dormir na minha mãe. E eu só acordei uma vez à noite, eu dei uma olhadinha no celular e tal. Depois só acordei de manhã e eu não demoro mais a pegar no sono. Olha como tudo isso vai passando ao longo do tempo. Eu ia lá e aí eu demoro tipo uns 30 minutos pra pegar no sono, porque eu fico pensando nas coisas. Eu lembro que na época aqui eu até comprei uns chazinhos de camomila pra fazer antes de dormir, pra ver se me ajudava, sabe, a descansar. Quer dizer, eu não tava bem mentalmente, né? Fica ansiosa muitas vezes. Então isso também muda, né? Depois que a gente vira mãe. Não sei se depois que ele crescer eu vou conseguir voltar a ter o meu sono, né? Que eu tinha antes, que era muito bom. Mas eu acho que não, né? Mãe nunca volta a ter o sono como era antes de ser mãe. Mas isso foi bem difícil, né? Eu ainda tenho um pouco essa dificuldade. Então eu procuro tomar um chazinho ali antes de dormir pra poder melhorar essa parte. Tem me ajudado um pouco. E outra coisa que tem me ajudado muito também, que me ajudou nesse período, é ter minha casa organizada, tá? Quando eu tô num dia de caos, a minha casa fica extremamente organizada, fica extremamente bagunçada. E aí quando a minha mãe vem, minha prima vem me ajudar, assim, ela deixa tudo organizadinho. E isso ajuda a minha cabeça, sabe? Ajuda o meu emocional a tá bem. Então, você que vai entrar ali no puerpério, né? Se você puder ter alguém pra te ajudar nessa parte de organização da casa, gente, ajuda demais, 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 demais. Porque não basta a tua mente tá toda doida de pensamento, toda perdida, e aí na tua casa tá daquele jeito, não dá. Outro sentimento também que eu percebi
é que parecia, assim, que eu tava na pandemia. Sabe quando eu tava na pandemia, que todo mundo tem nesse momento, e foi uma das melhores coisas. O tempo não é mais a mesma coisa. Uma outra coisa que eu senti também foi em relação ao tempo. Como a gente valoriza ainda mais o nosso tempo, gente. Tudo fica assim, caramba, eu tenho 30 minutos, nossa, é muito tempo, eu consigo fazer muita coisa em 30 minutos. Coisa que eu ficava lá, ó, que eu ficava enrolando. E eu achava que minha vida era corrida. Gente, quem não tem filho não tem a vida corrida. Por mais que você trabalhe... Verdade. Por mais que você trabalhe horas e horas, se você não tem filho, você não sabe realmente o que é ter uma vida corrida. Por quê? Com o trabalho, você trabalha, vamos supor que você trabalha, sei lá, 12 horas por dia. Das 6 da manhã às 6 da tarde. Quando é 6 da tarde, você saiu do trabalho. Você não tem mais que ficar pensando no trabalho, só no outro dia. Na sua folga, você não precisa pensar no trabalho. Quando você é mãe de um bebezinho pequenininho, o trabalho nunca sai de você, entende? Porque ele tá ali, depende de você, 100% e tudo mais. Então, é algo que eu aprendi, sabe? Eu falava, nossa, eu tô muito cansada e tal. E hoje eu tenho muito mais energia. Isso foi uma coisa que a maternidade me ensinou também, a ser muito menos preguiçosa. Hoje a minha casa ela é muito mais organizada, eu me planejo muito mais com a alimentação, porque eu sei que de manhã eu quero ficar com ele, então à noite eu já deixo as coisas mais ou menos organizadas. Final de semana eu já cozinho várias misturas, então eu cozinho carne, cozinho frango, deixo cortadinho já temperado só pra colocar na air fry ou só pra fritar na frigideira, um filezinho de frango, um bife. A minha dieta tá muito melhor agora, muito mais saudável, porque eu me organizo muito mais. E foi uma questão mesmo de adaptação. E toda adaptação precisa do quê? De tempo. Então se você tá ali no puerpério, muitas vezes assistindo meu vídeo, tenha paciência com você. Eu acho que essa é a principal dica que eu daria pra quem tá passando por isso, sabe? E essa frase é bem clichê, mas ela faz tanto sentido. Vai passar. Pode estar difícil aí, eu sei que tá, muitas vezes você tá passando por isso, mas isso vai passar, você vai se sentir bem de novo, você vai se sentir linda de novo, você vai amar o seu filho, porque eu acho que eu adiantei um pouco nessa parte, mas eu falo que uma das minhas dores no começo é que eu não amei o Murilo, e quando eu falo isso me dói pensar nisso. Me dói muito, porque eu queria ter amado ele loucamente, assim como eu amo hoje, desde que eu o vi, mas não foi assim. E o bom é que eu já sabia que isso poderia acontecer, porque eu já tinha assistido o vídeo da doutora Ana Januzzi e ela falou que a gente não precisava amar o filho loucamente assim que ele nascesse, porque o amor ele é uma construção. Então eu amava meu filho sim, mas eu tinha o mesmo amor da barriga. E o amor que a gente tem na barriga é um amor diferente de quando eles estão aqui. É uma conexão diferente, porque... Ai, gente, só quem é mãe sabe. Esse amor transbordante, que você faz tudo pelo outro, que você tem saudade do outro. Hoje, agora ele tá na escolinha e eu tô morrendo de saudade. Quando for 6 horas eu vou buscar ele, vai ser muito bom, vou poder abraçar, sentir aquele cheirinho. E você ama loucamente, infinitamente, você daria a vida pelo seu filho. E esse amor foi construindo aos poucos, porque quando eu tava no olho do furacão, quando eu tava sem dormir, tava me sentindo mal, tava comendo mal, comendo muito açúcar, muito pão, pra recompensar as noites de sono que eu não tinha, eu não conseguia amar. Eu não conseguia amar um serzinho que me dava muito trabalho e exaustão, entende? É muito doido, e se você tá passando por isso, não se cobre, porque é absolutamente normal. E o amor vem aos poucos, e como vários seguidores me disseram, ele aumenta cada dia. Hoje meu bebê faz 1 ano, ele é minha vida, ele é tudo pra mim, e aquele sorrisinho é tudo pra mim. Eu posso, sei lá, tá triste num dia, é bem difícil eu ficar triste, sei lá, eu posso estar preocupada com alguma coisa, mas se ele vem com aquele sorrisinho, aquela risadinha, já é o suficiente. E quando você é mãe, você tem um motivo a mais pra trabalhar, você tem um motivo a mais pra ir atrás, pra vender, pra fazer, porque você quer dar o melhor pro seu filho, você quer dar conforto, você quer ter tempo com ele, você quer dar bons exemplos, então eu me tornei uma pessoa melhor, que me alimenta melhor, que treina melhor, que fala melhor, que estuda mais, porque eu quero que meu filho seja exemplo, que eu seja exemplo pra ele. E se eu pudesse falar alguma coisa pra Ana de antes de ter filho, é que vale a pena.
Por mais que seja difícil, seja desafiador, eu não trocaria isso por nada. Foi a melhor coisa que eu fiz da minha vida. A melhor escolha da minha vida foi ser mãe. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo assim tão sincero. Gosto desses relatos porque a gente troca. E aqui é só o começo. Quero que vocês compartilhem aqui como foi o puerpério de vocês, as experiências de vocês aqui nos comentários. A gente tá aqui pra uma ajudar a outra e aí criar essa grande comunidade, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, minha lindona.